A Bíblia é, sempre será, o livro certo para evangelizar. A Bíblia é, sempre será, o livro certo para evangelizar. Estamos vivendo setembro, mês da Bíblia. E temos uma rica tradição aqui em nossa cidade de bem celebrar o mês da Bíblia. Com o nosso coração aberto, voltado para Deus, peçamos. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão da palavra que de vossa bondade recebemos e que se torna para nós pão da vida. Senhor, diante de tantas palavras vazias, inúteis, a tua santa palavra é fonte de bênção, é luz que nos fortalece nas fadigas do dia a dia. Que tudo se realize, Senhor, para a vossa maior honra e glória, em louvor ao teu santo nome, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Mês da Bíblia 2020. Estamos fazendo um estudo do livro do Deuteronômio. Estamos dando agora sequência ao estudo deste livro. Vamos nos situar naquele tempo, naquela cultura. O que estava acontecendo? Era o tormento da quebra da aliança. O abandono ao Deus verdadeiro, único de Israel, caindo na tentação de prestar culto a falsos deuses. O pecado da idolatria. Então era preciso fazer algo. Era preciso centralizar o culto no Templo de Jerusalém. E essa centralização do culto no Templo de Jerusalém visava difundir o pensamento religioso e político, gerando unidade, garantir fortificação, segurança diante daqueles constantes ataques e situações de deuses falsos penetrando no meio do povo eleito. As características centrais do livro do Deuteronômio são as palavras de Deus e do seu servo Moisés. Destaca-se no livro a história de Israel como povo da aliança. Aliança essa estabelecida com Deus. Esta aliança é um plano salvador, guiado sempre pela providência amorosa de Deus. E aparecem então os elementos básicos, que são as promessas feitas aos patriarcas. Era preciso ter uma consciência clara. Pertencer a Deus era privilégio único. Então isso implica, exige obedecer a Deus
e obedecer à lei. Vamos falar um pouco da estrutura do livro do Deuteronômio. Segundo estudiosos, este livro tem a intenção de estruturar. Ele está composto em 4 partes introdutivas, com expressões afirmativas de Moisés, que diz, Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, eis as palavras. Deuteronômio 4, versículo 44, eis a lei. Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 69. Estas são as palavras da aliança. Deuteronômio 33, 1. Essa é a bênção. Portanto, aí está a estrutura do livro, feito pelas palavras, pela lei, pela aliança, pelas bênçãos. Tudo organizado numa série de 3 discursos. O primeiro discurso, o povo de Israel é continuamente convidado a olhar para o passado, sob a liderança de Moisés. A saída do Egito, a experiência do deserto, a subida ao monte Horebe, ou Sinai, até a chegada perto da terra prometida. E esse povo, ele deve manter-se unido, em comunidade. O povo deve construir o futuro, olhando para as ações do Senhor no passado, confiante seguir sua lei. Segue-se então uma exortação ao povo quanto à posse da terra prometida e os perigos que surgirão. Esse é o tema do primeiro discurso. No segundo discurso, mostra a lei e a celebração da aliança, que é procedida por uma longa introdução. Se destaca historicamente os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento, em torno dele, deve pautar, girar todo o processo religioso de Israel. É o mais importante mandamento de Moisés e dos profetas, de todo o Antigo Testamento. Isso nós encontramos no capítulo 6 de Deuteronômio, nos versículos de 4 a 6. Diz o texto: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E terás gravado no teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno.
Deuteronômio, capítulo 6, nos versículos de 4 a 6. Aparece o Shema. Ouve, escuta, Israel. É um chamado de atenção forte para aquele povo, no sentido de escutar, de entender, de acolher, de obedecer. Os apelos em nome da fidelidade. Fidelidade ao Senhor, Deus único e verdadeiro. E aparece então no livro elencadas tanto as bênçãos como as maldições. Bênção para quem observa e é fiel à lei, os preceitos. E aqueles que não observam a lei, os preceitos, estão sujeitos às maldições. Isso aparece neste segundo discurso. No terceiro discurso, ele que completa os dois primeiros. Procura fazer uma revisão histórica, alertando o perigo e as consequências da quebra da aliança, das desobediências. Esse discurso também é para introduzir Josué como legítimo sucessor de Moisés. E aparece então um fechamento como uma conclusão, incluindo introduções acerca de Moisés, instruções e liturgias, o cântico de Moisés, bem como a narrativa da sua morte. Qual é a mensagem teológica do Deuteronômio? Então nós poderíamos dizer que na sua essência, o Deuteronômio não é um livro de leis, mas antes de ser um livro de leis, é o livro do coração. Porque a lei deve estar gravada no coração daquele povo. É uma introdução de como viver esta fidelidade como povo de Deus. Saber responder ao amor, à misericórdia divina que Deus devotava àquele povo. Então nós encontramos no capítulo 4 de Deuteronômio, nos versículos de 29 a 31, este dizer: Quando então buscares o Senhor vosso Deus, o encontrarás. Se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma, na tua angústia, quando tiveram acontecido contigo todos que foram preditas nos últimos tempos, voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Pois o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, que não vai te abandonar, nem te destruir totalmente, nem se esquecerá da aliança que sob juramento
estabeleceu com teus pais. Deuteronômio 4, 29 e 31. O Deuteronômio se apresenta como uma coleção de homilias centradas no amor, na lei divina e no dom de agradecimento pela terra de Canaã. No Deuteronômio se evidencia 4 destaques. Primeiro, a confissão do monoteísmo religioso de Israel. O Senhor é o único Deus. Segundo destaque, o amor paterno-materno de Deus para com aquele povo eleito. Terceiro destaque, a eleição de Israel como povo da aliança, povo eleito, povo escolhido. Quarto destaque, o chamado à fidelidade, à aliança que foi estabelecida. No conceito de aliança, se expressa a relação do Senhor com seu povo. Se estabelece um chamado à obediência, centrado no Senhor, Deus único e verdadeiro. Foi este Deus, único e verdadeiro, Ele que tomou a iniciativa de revelar-se no decorrer da história daquele povo. E o povo eleito deve também respeitar e ser fiel à aliança estabelecida. O Deuteronômio mostra um Deus que ama, um Deus que zela, e o povo deve corresponder à eleição deste Deus. Cada israelita deve amar de todo o coração, alma, força, inteligência ao Deus único, ao Deus de Israel. Esse amor deve ser vivido em todas as circunstâncias, em todas as esferas, tanto na vida pessoal, social, política e, acima de tudo, religiosa. O Deuteronômio é uma catequese que procura ensinar como o homem deve viver, a sua relação com Deus, a sua relação com as autoridades, a sua relação com os outros homens e a sua relação com os seres da natureza, obra de Deus. O Deuteronômio, ele procura transmitir o projeto de uma sociedade nova, a vocação à fraternidade, à partilha do povo de Deus.